Graça e paz, amados irmãos, tudo bem? Creio que esse vídeo chegue ao seu coração no momento oportuno. Bem, hoje eu quero falar sobre um assunto que é pouco ventilado em alguns locais de reunião, de congregar, porque obviamente são assuntos que não traz audiência, não traz like, não traz status, são assuntos que geram polêmica, que na visão de muitos doutrinadores não agrega e vai mais criar conturbação. Na verdade, cria conturbação quando as pessoas realmente não buscam a verdade de Deus. O grande divisor de água é a verdade, é a vontade pela verdade. O Senhor Jesus Cristo, ele diz, todo aquele que quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esta pregação que eu estou pregando, isso Jesus falando, se vem de mim mesmo ou se vem do meu Pai. O apóstolo Paulo fala em Romanos que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Louvado seja Deus por isso. O apóstolo Paulo também fala que a ira de Deus virá, a operação do erro virá para aqueles que não tiveram amor à verdade. Não tem amor à verdade. O apóstolo Paulo, quando sai da igreja de Corinto, ele diz, paz sejam com todos aqueles que amam a Cristo com amor incorruptíveis, ou incorruptível. Faça um paralelo com essas palavras, porque a palavra de Deus ela se entrelaça. Não são pontas soltas. Texto, contexto e uma narrativa, não de interpretação pessoal, mas trazida pelo Espírito de Deus. Então vamos lá. Em 1ª Epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 9, diz aqui, eu estou com a escritura aqui, bastante antiga aqui, como vocês podem ver. É uma escritura antiga. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda, em silêncio, com toda a sujeição. Até aqui, esse ponto, nós vamos estar fazendo essa leitura, porque é o foco onde nós queremos falar. Versículo 9 e o versículo 10. Bem, nós poderíamos citar também aqui a primeira epístola do apóstolo Pedro, onde ele faz também essa mesma alusão. Então vamos lá. Aqui na palavra de Deus, em primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 3, e no versículo de número 3, ele diz aqui, o enfeite delas não seja o exterior. Não diz que não é para usar, mas que esse enfeite, a beleza, não seja isso. No frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, ou na compostura de vestidos. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e versículo 4. Tá aqui. Bem, o que é que o apóstolo Paulo e que o apóstolo Pedro estava querendo passar para a igreja? Os ensinamentos. A coisa mais difícil de se ver hoje são esses ensinamentos. A gente tem hoje uma dificuldade de ver certos ensinamentos, até mesmo em congressos, em cultos. A gente está vivendo aí um ambiente coach, vivendo um ambiente de palavras terapêuticas, a nível da psicologia, da psicanálise, esse evangelho é, entre aspas, genérico. Mas o ensinamento cristão, o ensinamento doutrinário da palavra de Deus envolve o comportamento, o falar, o pensar, a nossa forma de andar, a nossa forma de agir no que diz respeito à justiça, à misericórdia, à bondade, à tolerância. Você observa tudo isso não só nas palavras do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, em todos os evangelhos do nosso Senhor Jesus, evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, evangelho de João. Você vai ver ensinamentos através de parábolas, você vai ver ensinamentos através de atos do nosso Senhor Jesus, virtudes comportamentais. Então você vai ver toda forma, não existe pontas, rebarbas, algo por ser feito, algo por fazer, algo por falar. Só que hoje a maioria das instituições da reforma, essa reforma protestante, eu não quero entrar em textos polêmicos aqui, os mercenários procuram dar realmente algo rentável, algo que atrai aquilo que a multidão deseja. O que é que a multidão desejava? Ela estava na mão com sacolas, com alforjes de caçador, e o Senhor Jesus disse, olha, vocês vêm aqui porque eu multiplico pão e peixe. Era isso que eles queriam. Quando Jesus disse, não tem pão nem peixe, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então eles foram embora, cerca de 20 a 25 mil pessoas. Pronto, define-se aí, os que são da verdade, vêm para a verdade. Vêm para a luz, para que suas obras sejam manifestas. O apóstolo Paulo, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro, quando ele doutrina, ele ensina a igreja, ele está preocupado com uma ostentação visual.
né? Ali havia o culto, a Timóteo estava pastoreando a igreja na cidade de Éfeso. E ali havia muita elite romana ali, né? Havia ali mulheres que costuravam suas roupas com fios de ouro, havia mulheres que faziam frisos no cabelo, enrolava com fitas de ouro, com pérolas. E a preocupação era que a riqueza extrema tivesse, de um lado, a riqueza extrema e, de outro lado, a pobreza. E isso se trouxesse desigualdades sociais, divisões piramidal, uma pirâmide social dentro do ajuntamento, dentro da comunidade ali local, ali na cidade de Éfeso, que isso serve para todas as cartas. Chamo-vos a vossa atenção que quando você faz a leitura na epístola do apóstolo Paulo, se não me falha a memória, no último versículo do capítulo de Colossenses, quando você chega no último versículo, mais ou menos no penúltimo, o apóstolo Paulo diz assim, ó: olha, amados irmãos, essa carta que eu estou escrevendo para vocês aí, para a igreja de Colossenses, Colossenses ou Tessalonicenses, os irmãos me perdoem aqui agora esse pequeno relapso, mas os irmãos podem conferir. No último capítulo e no último versículo vai se encontrar assim: essa carta que eu, o apóstolo Paulo, estou escrevendo do meu próprio punho para vocês, vocês pegam essa carta e levam lá para a igreja na cidade de Laodiceia. E a carta que eu escrevi para a igreja de Laodiceia, vocês pegam lá uma cópia, levam para aí e lê, porque é uma palavra só, é a palavra de Deus. A carta de Paulo aos Tessalonicenses serve para nós, a carta de Paulo para Coríntios é para nós, a carta de Paulo para Efésios é para nós, para os Gálatas é para nós, né? As epístolas universais é para toda a igreja, é para todos nós. Então não tem, ali foi uma questão cultural para a igreja de Corinto, não. A gente não tem que escrever uma Bíblia, uma palavra, uma escritura para uma realidade cultural de determinado país, né? O que é pecado aqui no Brasil, o que é adultério aqui, um exemplo, é adultério no Japão. O que é pecado aqui no Brasil é pecado nos Estados Unidos. Não existe você escrever ou traduzir a palavra de Deus conforme a cultura de um determinado país, ou de uma determinada região, ou de uma determinada etnia, um determinado povo, tá certo? A palavra de Deus ela é uma só, tá certo? Então, a preocupação era justamente essas influências. Quando nós lemos as escrituras, quando o apóstolo Tiago escreve, exortando a igreja, dizendo: olha, irmãos, o que é que está acontecendo aí entre vocês? Eu estou observando que alguns irmãos, algumas pessoas, quando chegam nas vossas reuniões, chegam com anéis no dedo. O anel no dedo era um símbolo para a elite, né? Para o status político, o status social, o status financeiro, era usar uma aliança, era usar um anel. E esse anel ele era usado, né? Para poder destacar algumas pessoas entre outras. Ele começa a observar que quando chegavam essas pessoas da elite, do alto cabedal financeiro, do status daquela época, eles tiravam alguns irmãozinhos mais humildes financeiramente, que estavam sentados, colocavam no chão e colocavam essas pessoas na frente sentada. Então o apóstolo Tiago disse: o que é que está acontecendo entre vocês? Nós estamos nos comportando com divisões, com partidos, com facções, que é a obra da carne. Essa mesma exortação Paulo fez à igreja de Corinto, né? Ali havia uma divisão, alguns eram calvinistas, outros eram batistas, anabatistas, uns eram de Paulo, outros diziam que era de Pedro, Cefas, uns luteranos, um de Calvino, outro de Armínio. Paulo disse: não pude falar a homens espirituais, vocês são carnais, porque entre vós, um diz que é da linhagem teológica de Paulo, da linhagem teológica de Pedro, não são homens. Então você vê aí, né, que a igreja estava se assemelhando também a um comportamento de ímpios. Então Tiago diz que Deus não faz acepção de pessoas. E justamente a questão de eu usar um certo tipo de roupa que vai colocar o meu irmão, inferiorizar o meu irmão. Deus ele não quer que eu venha ferir a ninguém, nem com meus pensamentos. A minha forma de vestir, a minha forma de andar, né, não é para me destacar. O que é que eu vou fazer dentro da igreja? Eu vou para um local de reunião, onde ali existem irmãos de todo tipo de classe social, financeira. Ali tem um pedreiro, ali tem um médico, ali tem um advogado. Quando eu entrava dentro daquele círculo ali do congregar, não há destaque pela roupa, por uma gravata, um símbolo, o mito do poder de Joseph Campbell, ou a microfísica do poder de Michel Foucault, onde mostra os povos andinos, onde mostra os líderes tribais, os sacerdotes de certas instituições religiosas que usavam os seus ícones, onde destacavam, né? Isso muito era usado. Na realidade do Antigo Testamento, usava Urim e Tumim, ali há uma realidade espiritual. Mas hoje eu não vou entrar com uma lapela aqui, pastor de ouro, com anel, com pedra de diamante, com safira, topázio.
mostrando a minha formação, um mundo de ostentação, um mundo de títulos, né? Ali se adorava em Éfeso a deus Artemis. E ali agora muitas pessoas estavam indo para a congregação com aqueles ritos religiosos de ídolos, com as roupas com fio de ouro, com os cabelos cheios de pérola, e aqueles irmãozinhos mais humildes se sentiam tristes porque não tinha condição de se vestir àquela altura, trazendo uma divisão. Essa mesma divisão, você pesquisa aí, que começou nos Estados Unidos, mais ou menos no século XIX, um psicólogo, onde ele fez a divisão, menino, adolescente, mocidade, jovem, senhor, idoso, e aí as instituições oriundas aí dessa reforma mentirosa, essa reforma protestante aí, que eu não quero nem entrar nesses assuntos, né, que é para cumprir a palavra de Deus, né, veio aí na década de 80, né, culto de senhores, culto de senhoras, culto de criança, culto de jovens, abraçando aí a proposta de Satanás, né? Não tem outra palavra para dizer, né? O diabo conseguiu jogar essa semente divisória de classes dentro da reunião, dentro do congregar. Você nunca viu uma criança falar na congregação. Uma criança é criança, entendeu? Hoje você vê pregador mirim, pastor mirim. Não dá nem para tratar desse assunto. Vamos ficar no ponto que a gente está falando. Sobre a questão do vestir, né? Hoje tem sapato, hoje a tecnologia desenvolveu, o dourado só tinha o ouro. Hoje tem a cor de ouro, né? A indústria química conseguiu desenvolver uma tinta da cor do ouro. Ouro velho, né? Ouro 24, ouro 18, né? Dourado. E aí tem sapato dourado, né? Tem gravata dourada, entendeu? E aí as pessoas vão, cintos dourados. Aí a pessoa, aquela ostentação, né? Uma pessoa que tem um Espírito de Deus deveria ter até uma certa cautela em relação à sua forma de andar, de falar, né? De se comunicar, mas enfim, tudo isso aí é coisa do passado, né? São coisas obsoletas, não serve mais, mas serve para a igreja da porta estreita, tá certo? A ostentação, o status político, financeiro, as divisões sociais e econômicas, a riqueza extrema, e aí o apóstolo Pedro ele diz que aquelas mulheres que fazem profissão de servir a Deus, pega aí essa chave, essa senha, essa pista, e vai aí entrar nas escrituras e pesquise sobre o que é que Pedro queria dizer, mulheres que fazem profissão de servir a Deus. E aqui essa palavra não é só para mulher, é para homem, entendeu? A modéstia, se vestir com modéstia. Então, só que essas coisas, esses ensinamentos não são mais dados. Eu não sei, eu não tenho frequentado muitas igrejas evangélicas, né? Eu sou responsável por um grupo onde todo culto de doutrina, todo culto é culto de ensinamento, a gente ventila todos esses assuntos, sobre o falar, sobre o andar, sobre como é o comportamento da igreja, do congregar, do andar da congregação da igreja aqui no mundo, né? Nós estamos no mundo, mas não andamos conforme os pensamentos, as ideologias do mundo, né? Mas medite aí nesse texto que nós lemos de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 e 10. Veja como é que você tem andado, né? Pois se você faz escandalizar o seu irmão pela comida ou pela bebida, pelo que se veste, né? Cuidado. A sua forma de se vestir e você ser uma pedra de tropeço. Se vista com modestia. A roupa ela foi criada para cobrir a nudez. Tá bom? Quem inventou a palavra corte, decote, recorte foi os costureiros. Foram os grandes ateliês, os grandes estilistas. E aí vai colocando moda, modismo, moda, inverno, verão. Cuidado que a sua forma de se ataviar, de cobrir a sua nudez, não sirva de ostentação e de vaidade. Muitos perderam já o temor ao Senhor e a presença do Espírito Santo de Deus. Deus tem misericórdia de nossas vidas. Um grande abraço, meu irmão.